Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Eduardo e hoje eu vou fazer apenas uma demonstração do nosso curso de apometria. Aqueles que tiverem interesse, é só mandar a mensagem, pode ser aí nos comentários mesmo, que depois eu vou combinar para a turma um dia e hora certa, tá? Lembrando que não é simplesmente eu gravar um vídeo e postar no YouTube, não. Na verdade, serão aulas online, certo? Com a presença de alunos, comigo ministrando, certo? Ao vivo, tá? Eu poderia até deixar gravado alguns vídeos, mas eu percebi ao longo desses anos, não só pela apometria, mas como professor, que nada melhor é olharmos ou conversarmos com o aluno cara a cara e apresentar as informações, tá bom? Então, acompanhe comigo neste curso. Apenas hoje eu vou fazer uma introdução e aqueles que tiverem interesse depois me procurem, tá? Vamos lá. Tá? Vocês estão vendo aí na tela de vocês, então, um slide, apometria, curso básico, aula 1. E aí, bom, antes de começar a definição do nome, deixe-me apresentar para vocês o Dr. Luiz Rodrigues. Tá? Ele é um bioquímico de Porto Rico, residia no Rio de Janeiro e mantinha contato com alguns médicos em Porto Alegre. Ele foi conhecer o EPA, que é o Hospital Espírita Porto Alegre. E lá havia vários médicos espíritas e ele apresentou uma técnica que ele chamava de hipnometria. E essa técnica consistia no seguinte, que era o desdobramento dos corpos espirituais. Desdobramento, para quem não sabe, é quando nós, em espírito, nós saímos do nosso corpo físico. Tá? O nosso corpo físico permanece dormido e nós muitas vezes somos conduzidos ou nos conduzimos a regiões espirituais, enfim, aquilo que nós temos afinidade. Tá? E aí, ao apresentar técnicas de tratamento utilizando-se o desdobramento dos corpos espirituais, muitos, claro, espíritas até torceram o bico, né? Fizeram pouco caso, é interessante. Mas poucos se interessaram, dentre os quais o doutor Lacerda. Esse doutor Lacerda era médico e pertencia a este hospital espírita de Porto Alegre, o EPA. Aí vocês veem uma imagem desse hospital, certo? E no ano de 1965, então, ao tomar conhecimento da técnica e o procedimento de se agir, né, nessa técnica, ele então resolveu, então, junto, claro, em concordância com não só com o Dr. Luiz Rodrigues, com os outros médicos, adotar o nome de apometria. O que quer dizer? Apos, do grego, quer dizer ir além. Metria quer dizer medida, ou seja, ir além das medidas ou dos limites. Certo? A imagem ilustra aqui no corpo físico, certo? Dormindo, e a pessoa em espírito se desdobrando. Um especial detalhe aqui sobre a ligação desse cordão fluídico que sai da cabeça, certo? Não tem nada de sair do cordão umbilical, não, tá bom? É da cabeça, tá? E interessante, para quem assistiu ao filme Nosso Lar de Mensageiro, vocês veem que sai realmente, eles realmente retrataram muito bem, né, os espíritos em desdobramento. Tá? Bom, então, a base da apometria é isso, é o desdobramento. E como é que é feito esse desdobramento? Através de contagem de pulsos, certo? Os médiums, aqueles que têm a capacidade de se desdobrarem conscientemente, se desdobram, e também, em muitos casos, desdobram-se os assistidos, as pessoas que vão receber tratamento. Através desses desdobramentos, a equipe espiritual que se encontra junto aos médios vão realizar o tratamento naquela pessoa, certo? E vai lá no fundo, realmente lá no fundo, né? No inconsciente coletivo, subconsciente, né? No perispírito, enfim.
né? Muitas vezes ajudando a reprogramar a mente, certo? Então, é uma técnica que vai muito mais além do que simplesmente o desdobramento em si. Certo? E eles viram que realmente isso não só dava resultado, como a pessoa, a partir daquele momento, ela se reprogramava. Tá? E uma das técnicas dentro da apometria é a reprogramação mental. E vocês estão vendo aí, nessa imagem, né? Vocês estão vendo uma reunião de apometria, apenas uma ilustração, e durante os tratamentos, a aplicação das técnicas de apometria, os médiuns desdobrados perceberam a presença de outros espíritos que já estavam auxiliando no bem, não só do agrupamento, mas agindo no bem. E quem são esses espíritos? Os caboclos e pretos velhos. E aí, ao tomar conhecimento disso, muitas coisas acabou caindo por terra. Por quê? Porque, imagina, espíritas, infelizmente até hoje, muitos espíritos têm esse preconceito muito grande em relação aos caboclos e pretos velhos. E esse preconceito é mais, não é nem questão do espiritual em si, são os conceitos que trazem ainda arraigados do mundo dos encarnados. Porque se realmente forem pesquisar a fundo em relação a esses irmãos da espiritualidade, eles vão descobrir que eles são muito mais evoluídos do que aqueles que muitas vezes se apresentam como médicos, enfim, né, professores, etc. E eles descobriram, então, que os caboclos velhos já trabalhavam, inclusive, que eles chamam de linha de frente. Por quê? Porque um dos tratamentos da apometria com o médio desdobrado, certo? O médio desdobrado, ele vai ter em abundância um fluido vital chamado ectoplasma. Esse ectoplasma, então, os caboclos e pretos velhos sabem manipular muito bem, também retiram outras energias da natureza, para quê? Para se remover, muitas vezes, duplicados astrais, remover, inclusive, magias, feitiços, que ficam circundando, né, a vítima. Tá? E então eles perceberam que eles eram muito mais evoluídos do que podia se imaginar. E daí que caiu por terra o preconceito. Muitos centros espíritas, ao adotar a apometria, começaram então a modificar esses conceitos. Né? Então você vê muitos centros espíritas hoje tendo sim a manifestação dos caboclos e pretos velhos. Tá? Os famosos caboclos e pretos velhos da Umbanda. Tá? A apometria, a pessoa, o assistido, ela não precisa ir presencialmente ao local em que se aplica a técnica. Esse tratamento também é realizado à distância. Aliás, é até melhor para muitos. Por quê? No tratamento à distância, durante o nosso sono físico, nós naturalmente nos desdobramos. E aí, então, por essa facilidade, a equipe médica, junto com os médiums desdobrados, vão realizar o tratamento naquele assistido, tá? Principalmente durante o nosso sono físico. E, claro, junto a essa equipe que eu mostrei para vocês, não poderiam estar presentes, claro, os trabalhadores da Umbanda. Então, essa informação é de suma importância para aqueles que queiram saber trabalhar com essa técnica. Primeira coisa, nós vamos ter que precisar nos desvencilhar de preconceito, porque não combina com a técnica de apometria. Tá? Aqui, essa ilustração mostra que a união das forças espirituais, certo? É o que traz o resultado. Aliás, os benfeitores de luz não têm religião. Não tem, certo? Aqueles que estão realmente voltados para trabalhar para o bem da humanidade, eles vão onde
serão úteis, inclusive em igreja também. Tá? Bem, esta apenas foi uma aula introdutória do nosso curso de apometria. E, claro, aqueles que tiverem interesse, deixem seus comentários, né? Os seus comentários. Você coloca, eu tenho interesse. Tá? Depois eu vou colocar, já deixar no próprios comentários, né? Desse vídeo, o endereço de e-mail em que vocês vão poder enviar e-mail, né, dizendo os nomes, tudo. Depois eu vou combinar dias e horários para o nosso curso. Tá? Eu pretendo fazer uma vez por semana, por volta das 8 horas da noite, ou será às terças ou às sextas-feiras. Tá? Porque eu também tenho outras coisas, outros compromissos do mundo dos encarnados. Tá bom? Qualquer dúvida, espero que vocês tenham gostado. Tá? Qualquer dúvida é só me enviar. Tá bom?